Você que acompanha a Rede Nazaré de televisão, seja bem-vindo ao programa Diálogo Aberto. No programa de hoje, nós vamos falar sobre a importância da leitura na infância e o uso excessivo de tela pelos pequenos. Nesse primeiro bloco, nós recebemos a professora de Literatura e Redação, Cindy Ade, que vai falar sobre os inúmeros benefícios que a leitura traz à infância. Professora, seja bem-vinda. Muito obrigada a todos também que estão acompanhando, que estão assistindo. Esse é um tema realmente muito importante, a gente precisa falar sobre isso. Cada vez mais as crianças elas estão submersas a esse meio cibernético, é preciso ter um cuidado, é preciso saber estimular as crianças à leitura literária, né, a leitura de obras. Então, realmente, eu fico feliz em poder falar um pouquinho sobre isso. Professora, quando a gente fala de leitura, desde os primeiros anos de vida, essa criança já pode ser estimulada a esse hábito? Bom, essa é uma pergunta muito interessante, porque quando a gente pensa em texto, leitura, a gente sabe que existem vários tipos de textos. Textos verbais, textos não verbais. Até os 3, 4 anos, é interessante que a criança faça a leitura de textos não verbais. Ou seja, imagens, que ela seja estimulada, por exemplo, a ideia de cores, de sons, de imagens sobre animais, sobre natureza. E a partir do momento que ela adentra ao cenário da alfabetização, da escola, do interacionismo linguístico em si, ela começa a entender os morfemas, os fonemas, ela começa a aprender a ler. E aí a gente passa para uma outra fase, que é a leitura do texto literário de fato. Entende? E o que é importante também? Hoje não é tão simples assim, né, você inserir essa criança ao ambiente literário, ao texto literário, só trazendo ali uma obra ou explanando com a criança, trazendo, sei lá, uma historinha, uma fábula. Por quê? Porque a gente sabe que a criança, segundo o próprio Freud, né, na obra que ele traz a primeira infância e todo esse processo, ele fala que a criança nessa primeira etapa de 0 a 7 anos, ela copia comportamentos. Então, quando os pais querem incentivar os filhos, eles precisam, antes de tudo, serem exemplos de leitores assíduos. Seja um jornal, seja um pequeno texto, uma crônica, um conto, uma fábula. Então, eu acho que esse primeiro momento aí é importante estimular os pais primeiro, né, para os pais terem esse contato também com a criança, com o livro, com a obra, e a partir dos 3, 4 anos, quando a criança foi inserida, a alfabetização, né, para ela começar ali os primeiros passos da leitura de fato, das orações, do texto em si. E dentro de casa, professora, como é que esse estímulo pode ser feito, além dos pais, claro, serem esse exemplo, como é que esse estímulo pode ser feito nas crianças? Olha, primeiro, controlar tempo de tela. A gente hoje tem um estudo que fala um pouco sobre isso, né? Inclusive as crianças de até 5 anos, elas não devem ter acesso a telas, né? Por exemplo, de 4 a 5 anos, no máximo 2 horas, tá? Mas o indicado é que não tenha acesso. E como é que a gente pode ajustar essa ideia ou incentivar isso, essa leitura de fato em casa? Primeiro, entender a individualidade e as aptidões daquela criança, porque essa individualidade, ela é de fato individual, identitária. Cada criança, cada pessoa tem uma aptidão por um assunto, tem criança que gosta de terror, fantasma ou ficção científica, ou, por exemplo, fábulas, histórias de princesas, enfim. Então, entender primeiro o gosto dessa criança e começar a estimular com textos mistos, né, que são textos verbais e não verbais, com muitas imagens primeiro, aí a gente vai apresentando aquela ideia, né, dos primeiros conceitos para a criança, como ela vai linkando a imagem que ela está vendo ao que está sendo descrito ali naquela cena, e aí ela vai explorando justamente o que ela já gosta, o que já é inerente aos gostos individuais dessa criança. Ter aquele cantinho direcionado para a leitura é bacana ou pode deixar a criança um pouco assustada, digamos assim? Eu acho ótimo. Eu sempre tive na minha casa, né? O que eu acho importante falar também? As pessoas sempre me perguntavam como eu conseguia escrever tão bem. Nunca fiz curso de redação, tirei 980 quando eu estudava.
E às vezes eu não entendia, eu não sabia nem responder. A minha mãe dizia que é porque eu era uma leitora voraz, né? Eu queria sempre ganhar livros de presente e eu lia bastante, eu tinha o meu cantinho. Até hoje eu tenho, agora virou um canto bem maior, né? Mas eu acho importante, até mesmo para ter um momento também com os pais, como se fosse um momento recreativo. Porque as crianças, infelizmente, elas veem hoje o hábito da leitura como um castigo. Ah, olha, você vai escrever ali tabuada, um ditado, ou enfim, ler tantas páginas porque você não fez o que deveria fazer. Então não existe aquele entretenimento, aquela aprazabilidade no imaginário da criança como se fosse um momento de lazer, como se fosse um Netflix, né? Então eu acredito que seja importante ter um momento também para que os pais possam interagir diante daquele texto com os filhos. Tem muita coisa maravilhosa, né, que às vezes a gente não apresenta para a criança. Eu digo que a leitura é igual ao time de futebol. Eu tenho assim um hábito de falar isso e é verdade, cada vez mais eu comprovo. Porque quando o pai leva o filho para o campo, ele apresenta aquele time, isso entra no coração, entra no imaginário como uma memória afetiva. Eu tenho uma memória afetiva com a minha mãe. O primeiro livro que nós lemos eu não sabia nem ler ainda. Foi Um Certo Capitão Rodrigo, do Érico Veríssimo. E aí eu lia muito com a minha mãe, eu ficava ouvindo, na verdade, e eu queria ter a independência de saber ler sozinha. Porque quando eu falava, mãe, lê para mim, lê o final, eu quero saber o que vai acontecer. Aí ela ocupada com outros filhos. Aí eu preciso aprender a ler para terminar primeiro que a minha mãe, que eu vou contar para ela o que vai acontecer. Então eu acho que esse cantinho, essa interação com os pais, isso é importante. E não está tão distante quanto a gente pensa, né? Pelo contrário, a gente está vendo aí novas leis aparecendo, essa ideia dos estudos também sobre a saúde, a cognição, os déficits que a gente está observando quando há o excesso de telas, quando as crianças não têm mais o hábito da leitura, né? Antes a gente tinha aquele hábito, né, que infelizmente tem se perdido, dos pais, na verdade, chegarem no fim do dia, né, ali na cama e ler, né, um livro para a criança. Aquela Isso ideia é da saudável historinha. também, ainda, professora? Também faz algo que faz parte das memórias afetivas da criança. Nessa primeira infância, né, que é esse primeiro momento que a criança interage mais com a família, eu acredito que seja muito importante incentivar, estimular hábitos que essa criança, ao chegar, por exemplo, na adolescência, na vida adulta, ela vai conseguir lembrar, ela vai conseguir entender que aquilo foi uma prática durante um bom tempo que ela precisa levar ali para as outras fases da vida, né? Então, ler à noite, ou, por exemplo, antes mesmo de apresentar um filme que está na Netflix, ler, por exemplo, o livro. Não precisa ser o livro, pode ser um conto. Às vezes tem um conto que é adaptado para o cinema, né? Então começa lendo ali, aí gera aquela ideia de instigar a criança também, aí depois vai ao cinema, leva ao cinema. E não precisam ser leituras enfadonhas, não precisa ser Memórias Póstumas, uma obra clássica, muito longa, com palavras muito difíceis. Hoje a gente tem muita obra sendo produzida, muita gente escrevendo também para criança, né? Tem um autor indígena, que é o Daniel Munduruku, foi premiado, inclusive, com essa obra, que é O Meu Avô Apolinário. Muito legal, super imagética, uma linguagem acessível. Então, eu acho que ainda há esperança de a gente pensar num futuro do Brasil com mais leitores. As próximas gerações sendo gerações cada vez mais intelectualizadas a partir das obras. É até um desafio também, professora, a gente trabalhar, por exemplo, esses livros que tem o texto e a imagem, isso até consegue prender, né, a atenção dos pequenos em meio a esse circuito de telas que a gente tem, né? Existe essa relação. E tem um pensador que ele fala sobre a primeira linguagem da criança hoje. Então ele diz que o idioma materno, né, aquele primeiro idioma, não é mais a língua materna, o nosso português aqui. É o que ele chama de linguagem de sinais, a linguagem cibernética.
Então a criança às vezes não sabe falar, mas ela sabe atender a ligação, ela sabe o ícone do WhatsApp, ela sabe acessar o YouTube, por exemplo, e ela sabe clicar mesmo sem conseguir ler e escrever ainda, né? Então ela não aprende a falar totalmente, ela não aprende a escrever hoje de maneira mais incipiente, de maneira inicial. O primeiro contato que essa criança tem com a linguagem é com essa linguagem cibernética, desses códigos, dos signos, dos aplicativos, e isso tem sido perigoso. Por isso que a gente tem observado também uma avalanche de crianças na faixa de 5, 6 anos apresentando déficit de concentração. Pois é, sobre essa questão, professora, além do raciocínio, que, enfim, do vocabulário também que a leitura estimula, que outros benefícios essa leitura desde cedo pode trazer para os pequenos? Olha, primeiro de tudo, né, antes de qualquer outro benefício, a leitura ela está diretamente ligada ao aperfeiçoamento da cognição e dos nossos 5 sentidos. Quem lê muito, ouve melhor, fala melhor, tem um raciocínio extremamente célere. Por exemplo, você consegue fazer várias coisas ao mesmo tempo, você consegue estimular também, a partir de muita leitura, o outro lado, né, da escrita. Por exemplo, a criança que nasce destra, ela consegue de uma forma mais fácil aprender a escrever com a mão esquerda, por exemplo. E fora tudo isso, né, a questão da concentração, da celeridade de pensamento, existe um fator também que é importante quando a gente fala em leitura, que é o entendimento social do cidadão no mundo. Só a leitura proporciona isso. Não é o interacionismo, não é a família, mas a leitura antes de qualquer situação. Ela consegue levar uma época, ela consegue sugerir uma época que nunca existiu, né, num outro século, num outro momento. Então a gente tem obras que já falavam coisas que a gente vive hoje. Por exemplo, O Admirável Mundo Novo, do Aldous Huxley, que falava sobre a dependência do homem em relação a robôs, em relação a um novo mundo, né, um mundo gerido também por uma arbitrariedade da tecnologia. Só que a gente pensa que estar conectado hoje é ser livre, mas na verdade a gente vive sob um regime arbitrário, né? A gente acaba vivendo numa prisão que às vezes a gente não reconhece. E a leitura ela proporciona esse entendimento, ela proporciona essa criticidade e também a prática de escrita, letra, escrita, projeção vocal, dicção. Tanto é que quando a gente observa em clínicas que a criança tem algum tipo de, não só de dislexia, mas às vezes descalculia, déficit de concentração, um dos primeiros exercícios é aumentar o índice de leitura, para melhorar a concentração, para melhorar a dicção. Então ele acaba repetindo, por exemplo, palavras no consultório lá com a neuro, né? Então, olha o que a leitura pode oferecer, né? E quando tem essa resistência, professora, tipo, o pai está tentando ali fazer como estimular o filho à leitura, quando tem essa resistência, o que os pais podem fazer? Olha, o que eu indico é que os pais comecem com gibi, comecem com mangá, comecem com o que tem de mais jovial, o que está inserido na vida das crianças, até mesmo um tema, uma obra, um texto ali que envolva a questão de rede social, uma temática que eles estão vendo na escola, algo que faça parte do mundo deles, e presenteie. Ou até mesmo, como a gente já viu em outras situações, o pai fazer uma proposta. Filho, você quer sair? Quer. Você quer R$20 para você tomar um sorvete? Leia 5 páginas disso aqui para mim. Vamos começar aqui, eu vou ler de um lado, você de outro, a gente vai discutir. E aí começa. A criança inicialmente vai ter aquela resistência porque ela não tem o hábito. É igual ir à academia depois de anos de sedentarismo. No início é ruim, a pessoa fica ali querendo continuar, mas existe a resistência porque não há o hábito, né? Vou logo mexer no celular. E um problema que eu vejo, que eu acho assim um dos piores, é que hoje as pessoas elas são tão hiperconectadas
que elas querem fazer várias coisas ao mesmo tempo. Então é difícil até você só assistir a um filme. A pessoa está assistindo ao filme, mas ela está mexendo no celular, ela está postando o filme que ela ainda nem assistiu, né? Ela está ali postando caixinha, o que você acha desse filme, pergunta, e aí começa o filme, ela já vai para o celular, se perde, o filme fica ali e não assiste. Porque a gente tem a sensação de que eu preciso de multitarefismo para me enquadrar numa sociedade atual, né? Então eu vou fazer várias coisas ao mesmo tempo. Isso, para a leitura, é algo impensável. Não tem como você fazer várias coisas ao mesmo tempo, né? Eu vou ler um livro e vou comer e vou assistir a filme, isso não tem possibilidade. Então quando a criança para tudo para começar a ler, é um desafio. Mas aí um pouquinho, uma página por dia, aí vai estimulando, aí aumenta para 2, mas tem que ser algo interessante, tem que ser algo que ele consiga se conectar. Uma das funções da literatura é a função da catarse, né? Que é você, mesmo sabendo que é uma ficção, você está inserido ou tem alguma identidade ali, similar ao que o personagem sente. Não é à toa que a gente chora assistindo a um filme, mesmo sabendo que tem um set por trás ali. Né? Então essa capacidade da sensibilidade humana também é aflorada. Além do livro físico, professora, hoje em dia tem aqueles... A gente consegue ter acesso por os aparelhos, né? Digital. Tem o Kindle, né? Isso é recomendado também ou não? Precisa ter cautela nesse Na verdade, para criança não é recomendável. Os estudos mais recentes, estudos britânicos, mostram que o Kindle ele é legal, mas para quem já tem o hábito da leitura, a partir dos 18 anos, ou para quem trabalha com isso, aí tem essa praticidade de usar o Kindle, até mesmo ali no final da adolescência. Mas para a criança o Kindle não é recomendável. Ou aquela leitura via celular, não é recomendável. E a gente falou dos benefícios, professora. A gente sabe que a leitura ela traz os benefícios também para um vestibulando, por exemplo. Com certeza. Quais são esses benefícios que a leitura, quem começa cedo, vai ter na adolescência, por exemplo? Olha, eu vou falar por mim, como eu comentei ainda há pouco aqui com vocês. O principal benefício é na escrita, né, na ampliação de vocabulário, principalmente para a redação. Porque você começa a ler algumas obras, você vai barganhando repertórios. E na redação do Enem, especialmente, eles cobram os repertórios como se fosse um critério ali, que você precisa apresentar. Esse repertório ele tem que ser produtivo, você tem que linkar a fala de um pensador com o problema em questão que o Enem trouxe para discutir. E aí, quando você tem essa barganha de informação, essas leituras ao longo da vida, porque eles cobram isso desde o primeiro momento ali que eles estão concatenando, que eles estão angariando ali a prova, o tema, eles já falam que é com os conhecimentos adquiridos ao longo de sua formação. Aí redigem um texto dissertativo argumentativo. Então o aluno ele leva essa bagagem de leituras e ele consegue utilizar como repertórios na redação e obviamente ele vai ter um rol de palavras, uma escrita mais aprimorada, ele vai conseguir se diferenciar daquela redação modelo que o Enem condenou este ano, né? Inclusive uma avalanche de notas baixas, nenhuma nota 1000 aqui em Belém, no Pará em si, nós não tivemos 12 notas excelentes, né, no caso as 12 notas 1000, mas infelizmente nenhuma aqui do Pará, um quantitativo baixíssimo, se comparado aos anos anteriores, né, apenas 12 conseguiram obter a nota máxima. Isso é um reflexo do que a gente está conversando aqui, por exemplo. É isso que eu ia questionar, se isso tem relação direta, porque o Brasil tem perdido leitores, né? Se tem relação direta, né, essas notas baixas na redação com a falta da leitura. Tem uma relação completamente direta. Eu acho, principalmente, que como os vestibulares eles tiraram as leituras também, porque quando a gente fala em leitura obrigatória, soa algo também arbitrário, né? Eu sou obrigado a ler, na minha época tinham várias leituras, só que poderia até se mudar, se modificar esse termo obrigatória, né? Ou então leituras sugeridas. Isso faria com que o aluno, de alguma forma, ele quer a vaga dele, não é verdade? Então, de alguma forma, ele passaria a ter e aumentar esse acervo. Poxa, se eu sei que vão ter questões sobre
uma obra da Conceição Evaristo, né, que é uma escritora negra, Olhos d'Água, por exemplo, uma obra da Conceição Evaristo, que tem tudo a ver com o tema de redação desse ano, que foi sobre a valorização da cultura africana e tudo. Eu vou comprar o livro, eu vou ter de ler, porque eu sei que aquilo vai ser cobrado, eu sei que eu quero a minha vaga, eu vou ter que ler de alguma forma, pelo menos uma, duas questões vão ser cobradas dessa obra. Então eu acho que quando isso é retirado, além de o aluno ficar perdido, porque a gente não sabe, por exemplo, o que vem, quais são os pensadores, ele não tem mais aquele hábito do acervo em si, né? De, são 12 leituras, 15, vamos filtrar, vamos comprar, vamos atrás, vamos pesquisar sobre a obra. E às vezes ele não dá nada, quando ele começa ele gosta, ele vira prazer, não só prova, né? Mas está totalmente ligado a isso. E a gente teme que ano que vem seja ainda pior. A gente tenha, sei lá, 5 notas 1000 no Brasil todo. O que é complicado, né? A gente tem que trabalhar justamente para aumentar esse índice cada vez mais. E para a juventude, professora, como é que a gente pode encarar essa resistência, assim, à leitura? Como é que Para os jovens, né? Isso. Os jovens, eles vêm, quando a gente fala em jovem hoje, né? Adolescente, jovem, eles vêm de 2 cenários. O primeiro deles é de um cenário em que o mundo cibernético começou a ganhar esse boom ainda mais forte, com outras redes sociais que foram aparecendo, né? E principalmente com as consequências da pandemia, né? Então, na pandemia, o que foi muito estimulado, muito incentivado? A imersão no digital. Era o e-commerce, a compra digital, era o iFood, né, pedia comida, ninguém se deslocava, então tudo era muito vinculado à internet. E com a aparição, por exemplo, do TikTok, da dancinha daqui, né, da trend dali e tal, e isso não é nem o problema em si, é a dosagem hoje que nos preocupa, né? Porque, por exemplo, as pessoas, qual é o conteúdo que os jovens consomem? Porque se eu for baixar aqui o meu TikTok, eu sigo professores de redação, eles dão dicas, eu sigo, enfim, né, aquilo ali que eu tenho aptidão. Eu sigo, por exemplo, o perfil de vinhos, que vão explicando sobre vinhos. Não é necessariamente você estar na rede social, é o que você consome, né, o produto final que chega para você lá no algoritmo, que vai filtrando aquilo que você assiste, que você gosta, quantos minutos você passa vendo um vídeo. Então, os jovens, infelizmente, eles consomem como produto final a vida de outros blogueiros. O que o blogueiro fez, a roupa que ele está usando, quem é o cabeleireiro do blogueiro, da blogueira, a música que está do tigrinho, não sei o quê, que está saindo aí nas redes. E aí ele vai vendo, ou então coisas engraçadas, né, memes, trends, e ele vai passando e vai consumindo aquilo. Quanto mais ele vai consumindo, mais ele vai sendo bombardeado dessas informações, que é o que o algoritmo quer. E isso é uma forma de alienação. Então, quando a gente para conversar com um jovem, principalmente que não tem o hábito da leitura, ele vive num mundo, num rol ali de alienação. Tanto é que ele tem as mesmas figurinhas no WhatsApp que todos os amigos, ele vai falar e reproduzir as mesmas gírias, ele vai estar nos mesmos lugares, ele vai seguir de fato essa manada que, infelizmente, para a vida adulta vai gerar prejuízos. Até para a maturidade também, né, enquanto cidadão. E prejuízo também no mercado de trabalho, né, professora? Principalmente no mercado de trabalho. Que hoje em dia, para passar por uma entrevista de emprego, pedem logo uma redação, por exemplo, né? E hoje o currículo ele também é avaliado pelas redes sociais. As pessoas pensam que não, mas existe uma forma de você avaliar ali aquele possível funcionário a partir daquilo que ele vê, que ele consome, que ele posta, que ele compartilha. E falando dos adultos, professora, um adulto, por exemplo, que está nos acompanhando. Eu tive o hábito de ler, quero voltar a ler. Como é que a gente pode reestimular, digamos assim, esse hábito à leitura? Olha, eu costumo dizer que o livro mais fácil e ao mesmo tempo mais difícil é a Bíblia. Não necessariamente sob a égide, sob o olhar religioso, mas literário em si, né? Então a gente consegue perceber ali vários tipos de conjugação verbal, palavras, enfim, né?
Mas para quem tem o hábito, para quem tinha o hábito e agora quer voltar, a minha dica principal é começar a assinaturas de jornais. Aí ele vai ter aquela leitura todos os dias do que está acontecendo, de informações, a posse do presidente, o que foi que aconteceu, ou uma premiação da atriz, né, da Fernanda Torres, e aí ele vai começar a ler tudo o que está acontecendo, as informações, dados, números, e ele vai começar a sentir a necessidade de todos os dias ser alimentado de informações importantes, que fazem parte do dia a dia, e depois ele começa a migrar para outros tipos de texto. Aí o que eu sugiro para as pessoas adultas? Que comprem um livro, o título do livro é Os 100 Melhores Contos do Século. E aí ele não precisa se ater a um único autor especialmente. É um compilado de 100 contos, por exemplo, do século. Os 100 melhores contos do século. Ele vai ter conto de vários pensadores, ou crônicas também, ou poemas. São coleções, né? Os 100 melhores poemas do século, as 100 melhores crônicas do século. E ele começa, por dia ele lê um conto. Ele pode escolher pelo título. Né? Luiz Fernando Veríssimo, Arnaldo Jabor, que fala sobre coisas assim que estão no nosso dia a dia. Essa ideia, por exemplo, da maleabilidade que as pessoas têm nas relações sexuais, por exemplo, né? Que hoje é tudo muito rápido, é tudo muito diferente de como se construía o imaginário nas gerações antigas. Você tinha que estar ali na porta, conhecendo a família, tudo sob um olhar mais cauteloso, como isso vem se perdendo. Então são informações interessantes para analisar a sociedade como um todo, a sociedade atual. Aí você tem diversos pensadores, diversos autores. Aí para o adulto é importante começar no jornal ali, depois migra para um livro de contos, vai conhecendo os autores que estão em vigência hoje, que estão escrevendo, autores que também são jornalistas. O autor do livro Ainda Estou Aqui, né, do filme, ele era um jornalista e se tornou um grande autor também literário, né? Então, importante. E para a gente encerrar, professora, queria que você deixasse uma orientação para quem nos acompanha, para esses pais responsáveis, sobre a importância, né, dessa leitura ser cultivada desde cedo. Tá. Queridos, na vida, a prática, ela advém da constância, né? Então, a minha primeira orientação é que vocês, pais responsáveis, passem a inserir na vida dos seus pequenos leituras que sejam aprazíveis, que tragam prazer ali para o imaginário da criança, que possam estimular o lúdico, só que começando gradativamente. O que não pode perder é a constância. Começa na segunda-feira, lê 2 páginas junto com a criança. Na terça, você lê 2 e ele lê 1, mesmo que ele faça a leitura só das imagens. Aí você vai pedindo para ele explicar o que ele está vendo, para ele concatenar aquelas imagens com o que a gente viu ali no museu, com o que ele vê no dia a dia. Olha, isso aqui parece a sua tia ali, que vai ter um bebê, que está esperando um filho, né, um irmãozinho, para o seu primo. Olha aqui a família reunida no pôr do sol. E aí a criança precisa também falar o que ela está vendo e tem que ter essa constância. Não adianta fazer por uma semana, porque isso se perde. Então, fazendo essa constância de leitura e aos poucos essa criança já vai dando sinais daquilo que ela tem aptidão para ler. Se ela vai gostar mais de super-heróis, se é uma criança que tem mais afeto com Barbie, com bonecas, com princesas, ou crianças, por exemplo, que gostam de ficção científica. Eu fui uma criança que gostava muito de ficção científica, do Admirável Mundo Novo, do George Orwell, né, o 1984, enfim. Então eu acredito que seja isso. E o importante também para vocês, né, pais e responsáveis, é trazer a história da obra, do autor. Vocês sabiam que eu vou falar, vou ser breve, mas eu vou dizer algo para vocês aqui, que quando eu ministrava aula de literatura, eu ainda ministro, mas não com a mesma carga horária que eu tinha antes. Eu ia trazer uma música para o aluno, uma música do Chico Buarque, Construção, enfim. E eu contava a história de como ele pensou, de como tinha acontecido.
de algumas situações, por exemplo, que eles estavam entre amigos e às vezes saía o refrão, uma palavra de um, de outro, e o aluno ficava intrigado para continuar ouvindo, para entender. Então, toda vez que ele ouvia a música, ele fazia uma referência e queria contar para a pessoa algo que ele aprendeu, que não é só a música desapercebida, é a história daquilo, é como aquilo que se constrói e como aquilo pode ser usado, por exemplo, hoje numa discussão, num debate, né? Então é importante contar essa história. Olha, esse autor, ele viveu tantos anos, ele foi para a guerra, por exemplo, Dostoiévski, o Camões, que perdeu um olho na guerra. Aí tem a história do Camões com a Dinamene, que era a esposa dele, de que ele escolheu a obra e não a esposa na hora do naufrágio. Tem todo um cenário. E aí o pai pode pesquisar, porque hoje a gente tem essas informações mais facilmente na internet, né? E principalmente, queridos, controlem o tempo de tela das suas crianças. Vocês vão agradecer, porque às vezes a gente tem a ideia de que a criança está aqui um alvoroço, eu quero varrer a casa, eu quero fazer alguma coisa, toma o celular. Pronto, a criança. Só que ela está ali num estado de latência, num estado de alienação. Isso pode ser bom temporariamente, mas vai trazer, infelizmente, consequências e prejudiciais, principalmente a questão neurológica, enfim. Perfeito, professora. Muito obrigado. Muito obrigada também. Obrigada a todos que estiveram conosco assistindo. Tá? Espero ter ajudado de alguma forma. Obrigada.